Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Gianluigi Buffon, uma das maiores lendas da história do futebol e que vai se aposentar hoje aos 45 anos de idade. Ele que jogava futebol profissional desde 1994, quando foi promovido do Parma Sub-19 para a equipe principal, e durante todos esses anos esteve ali jogando futebol profissional, nem sempre, obviamente, como titular nesse início de carreira tão jovem, né? Mas, assim, desde que assumiu a titularidade da Juventus em 2001, Buffon sempre foi um dos nomes mais famosos da posição. E, assim, o Buffon talvez seja o melhor goleiro de todos os tempos, né? Os números dele são assustadores e é um debate complicado, né? Você tem nomes fantásticos nesses últimos anos, Manuel Neuer, Iker Casillas, né? E entre outros lendas do futebol. E Peter Cech também pode entrar no debate. Mas acho que o Buffon tem algo mais, né? Até pelo amor dele ao futebol. O cara tá jogando até os 45 anos de idade. Isso é uma coisa que me chama demais a atenção, né? Porque não tem muito motivo pro Buffon ainda tá assim, ó, nossa, eu tenho que jogar futebol ainda, né? O cara tá aí porque ama o esporte, né? Inclusive jogando na segunda divisão pelo clube que o revelou, né? O Parma. Só que agora acho que chegou aquela missão de dever cumprido, talvez, com o futebol. Bateu na trave, inclusive, para levar o Parma para a primeira divisão do campeonato italiano. E eu acho que se tivesse conseguido, talvez ele continuasse mais uma temporada, porque ele é aquele tipo de cara que não consegue parar, né? Tipo, é o cara que sempre quer algo mais. E acho que o único objetivo que faltou na carreira dele foi a Champions League, né? Ele até tentou ir pro PSG, né? A pior decisão de todas, né? Tentar ir pro PSG e ganhar a Champions. Mas a questão é que ele tentou, não deu muito certo. Até ficou uma passagem marcada negativamente, porque ele falhou naquele jogo contra o Manchester United, que o United que vence por 3-1, né? Classifica-se para a próxima fase. Ou vence por 2-0, né? Acho que é 2-0, né? Ganha um pênalti nos minutos finais e consegue a vaga, né? As quartas. Tudo isso para levar um sarrafo do Barcelona. Mas a questão ele começou, o Buffon, a sua carreira profissional em 1994, entende, né? O contrato dele com o Parma no time profissional começou em 1º de setembro de 94. É muito tempo atrás, né? E assim, 1º de setembro não, 1º de julho, né? 1º de julho, eu vou corrigir aqui. E assim, né, ele ficou no Parma até 2001, quando foi transferido para a Juventus em uma quantia de 52 milhões de euros. Para um goleiro, isso é caro pra caramba, ainda mais para aquela época. E assim, foi um goleiro de muito destaque, ficou na Juventus até 2018, né? E assim, um goleiro que durante anos foi assim, a grande segurança, né, da equipe italiana, esteve nos momentos mais gloriosos, dos mais difíceis. Quando a Juventus foi abaixado para a segunda divisão, ele continuou na equipe, diferente de muitos outros grandes jogadores que acabaram indo para outros times, e ajudou o time a se recuperar de uma crise enorme, né? Ajudou o time a voltar para a primeira divisão. O Buffon é um cara que assim, ele nunca abandonava quando tinha uma situação difícil nas equipes que estava, né? Ele era o primeiro cara a se voluntariar para ajudar o time a voltar para a posição anterior, né? E assim, os números dele, só para vocês terem ideia, em 975 jogos por clubes, ele sofreu 825 gols, ou seja, menos de um gol por jogo sofrido e 429 clean sheets. É mole, não é pouca coisa, né? E assim, nem sempre foram times assim que davam tanta segurança defensiva. Ele jogou pelo Parma, né? O Parma nunca foi uma equipe assim de primeiro escalão, né? Poderia ter ido bem em alguns campeonatos italianos, evidentemente, né? Mas a questão a Juventus, por exemplo, durante alguns anos era um time que exigia muito do sistema defensivo, né? Usava muitos esquemas reativos, então exigia muito trabalho do Buffon. Não é como um time, por exemplo, do Guardiola, né? Que fica jogando quase o tempo todo no ataque, tendo aquela posse defensiva e às vezes passa um jogo inteiro sem levar uma finalização, né? E assim, né, foram anos de glória pela Juventus, muitos títulos italianos, foram 10 escudetos ganhados por ele, né? Ele até ganhou um campeonato francês naquele ano que ele estava lá no PSG, ele ganhou a Copa do Mundo de 2006, fundamental nas disputas de pênalti, foi um herói para a Juventus naquela competição. Ele até teve a chance, né, de ganhar a Champions numa final contra o Milan, mas o Dida, né, que gostava de se adiantar um pouco no pênalti, mas naquela época ninguém dava mínimo para esse negócio, né? Ele acabou sendo mais decisivo. Mas vamos lembrar que ele
ganhou a Taça da Itália 6 vezes, né? 5 com a Juventus, 1 com o Parma em 99. Ele ganhou, né, a Supertaça da Itália 7 vezes, né? 6 com a Juventus, 1 com a Parma. Ele venceu a Supercopa da França com o PSG, né? Ele ganhou, por exemplo, o campeão da Europa Sub-21 em 96 com a seleção italiana. E assim, o título acho que mais importante da carreira dele foi a Copa do Mundo de 2006. E vale lembrar que ele é um dos poucos goleiros a ganhar o prêmio de melhor jogador da Europa. O fez em 2003 pela Juventus. Então, assim, é um goleiro histórico, né? Tipo, o que ele foi capaz de fazer, o tempo de bola, o posicionamento, tudo no Buffon era uma coisa exemplar. Talvez o Neuer receba mais fama por ser o melhor jogo de pés, mas defendendo gol, fazendo defesas, impedindo o adversário de abrir o placar, para mim não houve um goleiro igual o Buffon. Era incrível o que ele era capaz de fazer, atleticismo, tudo era incrível no Gianluigi Buffon. É um goleiro que está marcado para a história do futebol, para alguns o melhor de todos os tempos, para mim também, mas isso aí é um debate que é bem difícil de definir, porque goleiro é uma posição que, apesar de ter aquela função básica, impedir o adversário de fazer gol, é obviamente alvo de muitos debates pelos estilos diferentes que tem, né? A forma que eles participam do jogo também. Então fica ali um debate complicado de entrar. Mas eu acho que a gente tem que agradecer muito o fato de ter visto o Buffon tanto tempo jogando futebol e, assim, um goleiro histórico e que nunca será esquecido pela história do esporte. Acho que isso é fato. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.